Beleza, pessoal. A partir de agora, o nosso encontro está sendo gravado, tá? Todas as imagens e áudio de vocês estarão sendo gravadas, assim como o chat, tá? E lembrando que essa aula é disponibilizada no YouTube, tá? Então, se vocês aparecerem em vídeo, saibam que vocês estarão dando autorização implícita para a divulgação. A semana passada a gente não teve aula, né? Momento síncrono, perdão. Eu passei lá o vídeo aula para vocês assistirem, né? E pedi para todos assistirem as 3 aulas, né? De propriedades do material em si, né? Essa parte introdutória. Porque hoje a minha intenção é a gente fazer uma leitura, tá? Dinâmica da norma, dessa parte, né? Tá? Específica de propriedade do material. E aí a gente vai lendo e vai tecendo comentários, tá? E explicando algumas coisas que talvez não estejam tão bem explicadas na norma, tá? Não sei se a aula vai ficar boa, vamos testar, tá? Se ficar meio lenta, não ficar muito legal, a gente altera, tá? Vocês estão sendo cobaias aqui, minhas cobaias, tá bom? Eu vou colocar para apresentar. Tela. Okay. Vocês estão vendo já a minha tela? Sim. Essa é a norma, tá? De projeto de estruturas de madeira. É uma norma relativamente antiga já, né? O tempo passa rápido. Quando eu estava na graduação ainda era recente, era algo recente, um tanto quanto recente, mas já faz mais agora de 20 anos, né? Então já está necessitando aí de uma revisão de urgência, beleza? Uma atualização. Mas é uma norma bem interessante, já comentei com vocês, é bem didática ela, e por isso que eu achei interessante fazer dessa forma, tá? Eu só vou passar aqui esse começo, tá? Porque essa primeira parte é meio que uma introdução, né? Ele fala alguns termos aqui que a gente tem que saber, tá? Qualquer coisa a gente volta aqui para pegar o termo, mas a maioria deles a gente já vai explicando, tá? Depois ele fala dos estados limites, tá? De ruptura e tal, que a gente vai ver mais especificamente na próxima aula, na aula de ações de estruturas, tá? Que eu vou abordar isso. Tá? Então, provavelmente isso aqui vai ser gravado, eu vou tentar gravar isso aqui para vocês, tá? E depois vem o capítulo, efetivamente, de ações, né? Como determinadas ações nas estruturas de madeira, tá? Lembrando que essa norma foi uma das primeiras de estruturas, né? Entre concreto, a abordar esse método de estado limites, o método de estado limite para dimensionamento. E quando eu for falar de ações, eu vou citar, tá? Com vocês, não se preocupe, para quem não está familiarizado, mas acredito que vocês já estão, né? Porque já pagaram concreto e tudo mais, né? Mas essa foi uma das primeiras, e antes mesmo de sair a norma de segurança das estruturas, tá? De norma de ações de segurança, que tem uma norma específica para isso, essa norma já abordava. Então, por isso que ela é bem didática desse aspecto e bem específica, tá? Então, por isso, eu vou dar essa aula para vocês na próxima semana, não porque é carnaval, mas na outra a gente aborda ações em estruturas de madeira, tá bom? Tudo isso aqui são ações. Aí a gente chega no capítulo 6, que são propriedades da madeira, que é justamente isso que eu quero abordar com vocês hoje, né? Comparar com aquilo que a gente vinha das últimas aulas que eu apresentei para vocês nas últimas aulas, tá? Geralmente aqui no começo ele dá uma introdução, tá? Mas basicamente o primeiro capítulo é para dizer, esse primeiro capítulo não, perdão, esse primeiro tópico é para dizer basicamente que a madeira é um elemento estrutural, um material de construção civil, né? Anisotrópico, tá? Então, ele diz em outras palavras, mas basicamente é isso. Então, as propriedades da madeira são condicionadas por sua estrutura anatômica, ou seja, a partir da sua macroestrutura, micro e macroestrutura, tá? As propriedades mecânicas da madeira, não só mecânicas, né? Propriedades físicas em geral, são condicionadas
a essa estrutura atômica. Então, deve-se distinguir os correspondentes valores de tração e compressão, tá? Porque são diferentes as resistências de tração e compressão, não só a resistência, mas as propriedades em geral, bem como entre direção paralela às fibras e normal às fibras, né? Então, basicamente, o que ele está dizendo aí, olha, a madeira é um material anisotrópico, mais especificamente, é um material ortotrópico, né? Alguém abriu o áudio aí? Foi sem querer? Eu ouvi alguma coisa aqui. Bom, vamos continuando aqui. Tá? Além disso, ele fala também implicitamente que a madeira é um material com alta higroscopicidade, né? Ou seja, deve-se distinguir também os valores correspondentes às diferenças de classe de umidade. Portanto, as classes de umidade, a umidade que a madeira está submetida, vai interferir nos seus parâmetros, nas suas propriedades mecânicas. Perfeito, pessoal? Então, vejam que, basicamente, ele resume aqueles principais defeitos, defeitos, entre aspas, desvantagens da madeira, né? Que é tanto a sua anisotropia, quanto a sua alta sensibilidade à troca de umidade, tá? E a facilidade também que troca a umidade com o meio ambiente, beleza? Então, todos os parâmetros, a norma já de cara, já fala que todos os parâmetros devem ser avaliados, a depender se você está comprimindo ou tracionando a peça, se você está solicitando a peça na direção das fibras ou contrária às fibras, tá? E dependendo da umidade da madeira, perfeito? Então, depois ela discorre, obviamente, ao continuar aqui da aula, a gente vai ver como considerar cada efeito desse, tá? Mas em apenas um parágrafo, a norma resumiu boa parte das nossas últimas aulas, tá? Ok. E aí ele já vem com a primeira propriedade, que é a densidade, a gente comentou, né? E aí a gente falou que tinha 3 densidades, né? Que seria a densidade real do sólido da madeira, né? Ou seja, seria... deixa eu instalar aqui a minha mesa para escrever. O problema é que eu não vou conseguir escrever aqui. Peraí, só um minutinho. Tá travado aqui. Vou abrir aqui o OneNote. Bom, então, de forma rápida aqui, né? Só para... tá. Deixa eu tirar aqui a minha tela. Bom, então a gente tem a densidade real, tá? Que basicamente é a massa de sólidos, né, da matéria dividido pelo volume de sólidos. Veja que aqui a gente está desconsiderando tanto em massa quanto em volume os vazios, né? Então a madeira tem que estar seca para a gente obter a massa apenas dos sólidos e a gente teria que desconsiderar os volumes de vazios do volume total, né? De forma que para obter essa densidade real. No entanto, essa densidade real é bem constante, tá, pessoal? A gente não precisa estar calculando isso frequentemente, tá? Na verdade, a gente não usa isso aqui para nada, tá? A não ser academicamente. Mas a gente tem também a densidade aparente, tá? Que vai surgir na norma aqui, e a densidade básica, tá? Que é o que a norma está falando agora, vamos ler o que ela está falando. Beleza? Então, vamos lá. Então, densidade básica da madeira como sendo a massa específica convencional obtida pelo quociente da massa seca pelo volume saturado. Beleza? Então, comentei isso com vocês também. Isso aqui não vem ao caso, é só como determinar essa massa seca e volume saturado, mas depois ele até especifica melhor, tá? Mas também não é isso que a gente vai utilizar nos nossos projetos, tá? O que a gente vai utilizar nos nossos projetos é a densidade... então, vou ter que confirmar aqui, mas eu acredito, se eu não me engano,
que a densidade aparente, tá? Mas, bom, eu acho que é a densidade aparente que a gente utiliza. Vamos só continuar, mas aqui a densidade, ele só fala da densidade básica até então, né? Vamos lá. Beleza. Então, tem também resistência, né, que a gente comentou na aula de propriedades mecânicas. E aí você vai ter resistência à tração, resistência à compressão e vai ter, entre aspas, resistência à flexão, tá, pessoal? Vocês sabem que resistência à flexão, já expliquei na aula passada, no final das contas se resume a resistência à tração da madeira, tá? Ou é algo bem próximo que a gente pode até igualar um ao outro, tá? Sabendo que há uma pequena diferença, mas a gente pode igualar um ao outro. No caso de madeira, tá? E aí, só que o que acontece? Lembrando também que essas resistências têm que ser avaliadas nas direções ortogonais e paralelas às fibras, né? Mas o que ele diz aqui nesse tópico é basicamente que toda resistência, tá? Toda resistência da madeira, seja resistência à tração, paralela às fibras ou resistência à compressão normal à fibra, qualquer uma das resistências, tá? Tem que ser ponderadas por esse coeficiente aqui chamado de K-mod, tá? Tem que ser ponderado por esse coeficiente K-mod. Não se preocupem, quando a gente for, antes de a gente estudar o primeiro dimensionamento, como fazer, vai ter um trecho da aula que eu vou separar especificamente para como a gente utiliza esses K-mods, tá? Mas aqui, a partir de agora, eu vou adiantar alguma coisa. Beleza? Porque até para explicar para vocês. Mas basicamente, esse K-mod depende de são três coeficientes, tá? A multiplicação entre três coeficientes: K-mod 1, K-mod 2 e K-mod 3, tá? Aqui ele só está falando K-mod 1 e 2, mas tem o 3 também. E mais à frente ele cita. Beleza? E só lembrando, pessoal, me perdoe aí que eu não, não cheguei a dar uma revisada na norma antes, eu estou vendo aqui com vocês ao vivo e a cores, tá? Mas vamos lá. Sobre a rigidez, né? Lembrando que rigidez está diretamente relacionada ao quanto o material se deforma ou deixa de se deformar, né? Perdão. No caso, por exemplo, vocês já pagaram, acredito eu, todas as disciplinas de estruturas, até teoria 2, alguma coisa do tipo assim, e vocês sabem, por exemplo, que a flecha de uma viga, tá? A flecha de uma viga biapoiada, eu vou errar, eu acho aqui, viu? Mas vamos lá. Eu acho que, se eu não me engano, é 5, que ela é a quarta sobre 384, Celso? 84 é isso, né? 84 é I, certo? Lembrando, eu vi a bia apoiada com carregamento uniformemente distribuído, né? Tá? Acho que vocês já viram essa equaçãozinha aí, tá? Se você tem um carregamento distribuído, um vão de L, né? Então, essa viga, tendo uma seção transversal, né, com largura B e altura H, por exemplo, tá? Seção retangular, como exemplo para ficar mais fácil para a gente aqui, e ela sendo, por exemplo, de um determinado material, vamos dizer, madeira, que a gente está tratando aqui, né? Então, se ela é de madeira, implica que o modo de elasticidade, ou seja, a rigidez do material, a gente vai considerar a partir do modo de elasticidade, e a gente vai considerar o modo de elasticidade da madeira. Eu vou colocar um Wzinho aqui de wood, tá? E aqui, e o momento de inércia, vocês sabem, de seção retangular, BH3 sobre 12, né? O vão a gente já tem, a carga a gente já tem, mas basicamente, veja que a flecha está inversamente proporcional à rigidez, né? Quanto maior a rigidez da peça, que é esse produto aqui, tá? Módulo da cidade vezes a inércia da peça. Lembrando que a rigidez, tá? Sempre vai ter uma parcela associada ao material e outra parcela relacionada à geometria, né, da seção transversal. Beleza? Então, a rigidez do material, tá, influencia, por exemplo, na flecha ou na deformação como um todo de qualquer elemento estrutural. Perfeito? Então, é inversamente proporcional. Obviamente que quanto maior o módulo de elasticidade, maior a rigidez, a gente tem menores deformações. Ficou claro aí ou tem alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é só uma revisão para vocês, mas é importante eu falar para ninguém ficar perdido.
Estão me escutando, né? Sim, tá tranquilo. Então, aqui também ele diz que o modo elasticidade tem que separar, tá, pessoal, em modo elasticidade na direção das fibras e modo elasticidade na direção normal às fibras, tá? Perdão. E ele diz que há uma correlação, tá? Se você só tem o modo elasticidade aqui normal às fibras, que geralmente é o que a gente tem, você pode considerar o modo elasticidade contrário às fibras como sendo um 20 avos, beleza? Ou seja, bem menor, né? O modo elasticidade na direção contrária às fibras é bem menor do que o na direção longitudinal das fibras. Tá? Um outro tópico aqui ele separa para falar sobre a umidade, beleza? Então eu falei antecipadamente que os elementos estruturais devem ser classificados quanto à sua classe de umidade, tá? Então tá aqui as classes de umidade, perfeito? Você tem da classe 1 a 4, tá? E aí você tem que avaliar a partir da umidade relativa do ambiente, tá? A umidade relativa do ar, né, pessoal? Do ambiente que você vai executar a obra. Se vai ser em Brasília, sua obra é um ambiente extremamente seco, né? Então, talvez ela vai estar em classe 1 ou classe 2, a depender da região, tá? Umidades abaixo de 65% ou entre 65% e 75%, beleza? Nesse caso, que você está executando a sua estrutura em um tipo de ambiente como esse, por exemplo, Brasília, você pode adotar a umidade de equilíbrio da madeira como 12% ou 15%, beleza? Então, lembrando que como a umidade impacta em todas as propriedades mecânicas, a umidade que você adotar para a madeira vai influenciar, tá? Geralmente, quanto maior a umidade, pior as propriedades em termos de resistência, principalmente, tá? Então, se você vai executar uma obra em Maceió, umidade relativa extremamente alta, com certeza aqui classe 4, você vai adotar no mínimo 25% de umidade de equilíbrio da madeira, tá? Lembrando que o ideal, tá, é você sempre medir a umidade da sua madeira. Você tem equipamentos hoje baratíssimos e rápidos, em que você consegue medir a umidade da madeira para checar se está de acordo com o projeto. Veja, isso aqui é uma norma de projeto, tá? Então, quem está fazendo o projeto não sabe ainda qual material o construtor vai comprar, certo? Depois do projeto é que o construtor vai fazer cotações e comprar o material. Então, o projetista, se for fazer um projeto de estrutura de madeira em Maceió, por exemplo, deve adotar um teor de umidade, uma umidade de equilíbrio da madeira acima de 25%. É isso que a norma diz, tá? E aí você tem que informar isso para o construtor no seu projeto. Tá? Tem que dizer, olha, eu utilizei uma umidade de equilíbrio da madeira de 30%. Tá? Então, todas as propriedades da madeira estão baseadas na umidade de 30%. Então, quando chegar a madeira em obra, você tem que checar essa umidade e todas as umidades têm que estar abaixo de 30%. Dúvidas, pessoal? Não, né? Vocês ficam calados aí, eu fico pensando que estou falando sozinho. Mas vamos lá. E aí, como é que você transforma uma propriedade, uma resistência que está numa umidade X para uma umidade Y, né? Primeiro, todas as propriedades que tiverem descritas aqui em norma e na bibliografia, tá, em geral, de forma geral, em livros e tudo mais, são para madeiras com umidade de equilíbrio de 12%, ou seja, a menor, tá? A menor. Então, se aqui na norma fala que a resistência da madeira é 30 megapascal, tá? A resistência à compressão, vamos supor, tá? Então, esse 30 megapascal é para 12% de umidade. Você tem que converter, então, se você vai executar uma obra em Maceió, você tem que transformar essa resistência, que é para 12%, em uma resistência de 25%. E geralmente isso diminui. E como é que você faz essa conversão? Por essa equaçãozinha aqui, bem simples. Não se preocupe, a gente vai fazer exercício. Antes de verificar os primeiros dimensionamentos, eu vou abordar todas essas contas, tá? Que a gente vai precisar fazer antes, propriamente dito, do dimensionamento. Fechado? Então, você tem que a resistência, tá, com 12%, tá, vai ser a resistência para uma porcentagem qualquer de umidade, tá, multiplicado por esse coeficiente que depende da umidade. Perfeito? Então, obviamente, que esse coeficiente aqui vai ser maior que 1, né, já que tem 1 mais alguma coisa. Então,
Por consequência, a resistência para uma umidade superior é sempre inferior à resistência de 12%. Beleza? O módulo da cidade, para calcular a diferença de módulo da cidade, devido a alterações do teor de umidade, a equação é um pouco diferente. A única coisa que muda é que ao invés de 3 aqui, vai ser 2. Beleza? Mas você também precisa adotar alterar esses parâmetros para o cálculo do módulo da cidade também. Beleza? Aí tem uma observação muito importante aqui, tá, pessoal? Admitindo-se que a resistência e a rigidez da madeira sofram apenas pequenas variações para umidades acima de 20%. Tá? Ou seja, se você adotou 25% de teor de umidade, tá? Ou qualquer outro percentual, tá? Não importa. Essas contas aqui está admitindo que durante a vida útil da obra não haverá, tanto durante a fase de construção quanto ao longo da vida útil da obra, não haverá variações bruscas de umidade. O que é que significa? Significa que a madeira já tem que chegar na obra beneficiada, ou seja, seca, e com tratamento superficial, tá? Ou aplicado tratamento superficial durante a construção, para que se impeça a variação de umidade brusca. Beleza? Lembrando também que isso é para temperaturas entre 10 e 60 graus, tá? Aqui no Brasil, não vai fugir muito disso, a não ser que você esteja trabalhando lá no sul, em regiões que possam chegar perto de 0 graus, tá? Mas isso vai ser uma situação bem específica. Tá? Só um destaque também, tome cuidado, pessoal, com essa questão de temperatura, tá? Não no caso de madeira, porque acredito que não vai chegar ao caso, mas, por exemplo, concreto. Né? Concreto, todas as propriedades que a gente trabalha usual também são para uma faixa normal, né, de temperatura, tá? E aí muita gente esquece, tá? Que essa temperatura não depende só da natureza, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer uma obra e na sua obra tem um frigorífero, tá? Você tem que prever que o material que você vai utilizar lá vai estar submetido a temperaturas fora do normal, tá? Para baixo, né? Tá? Então, só um destaque para vocês tomarem cuidado com isso daí. Ô, professor, e para Pode casa dizer. no sul, o pessoal utiliza alguma norma específica para quando é abaixo de 10? Então, como a norma aqui não está abordando critérios abaixo de 10 graus, o que é que a lei fala, né? Se não tem norma vigente para determinado caso, você deve utilizar normas internacionais ou bibliografia consagrada. Né? Basicamente é isso. Tá? Então, você vai ter que procurar uma norma europeia, americana, alguma coisa do tipo assim. Né? Vamos lá, que já foi meia hora, né? Estou falando demais aqui. Vamos lá. Ó, tem até um tópico aqui, né? Tá. A influência da temperatura nas propriedades resistentes do material e rigidez da madeira deve ser considerada apenas quando as peças estruturais puderem estar submetidas a longos períodos de tempo e temperatura fora da faixa usual. Tá? Então, se for alguns dias durante o ano, né, que abaixa a temperatura, por exemplo, você pode ignorar. Tá? Apesar de que é importante conhecer as consequências, tá? Mesmo se você desprezando, o importante é você conhecer as consequências disso. Isso é questão de classe de serviço, pessoal, tá? Vai depender das ações lá, tá? Bom, eu já vou adiantar agora, tá? Mas basicamente, aqueles camotes que eu falei anteriormente, que são os coeficientes ponderadores das propriedades, das resistências da madeira, tá? Um desses camotes, ou mais de um, não estou recordando aqui, a gente vê mais à frente, depende, tá? Depende do tempo em que a carga permanece aplicada na estrutura, tá? Ou seja, o peso próprio da estrutura, por exemplo, dura a sua vida útil toda, né? Então é uma carga de, vamos dizer assim, permanente, chamada permanente. Já uma carga de vento, tá? Que ocorre na estrutura, não é uma carga permanente, nem uma carga de longa duração, é uma carga, né, de duração curta, tá? Então,
o tempo que esse carregamento está atuando na sua estrutura e a classe de umidade, tá? Vai influenciar na classe de serviço, que por sua vez influencia na escolha do CAMOD, tá? Que a gente vai ver mais à frente. Então é importante você definir em qual classe de serviço a sua estrutura vai estar, tá? Dependendo dos carregamentos que atuam nela e da sua classe de umidade. Beleza? Aqui ele fala um pouco de caracterização, tá? Das propriedades da madeira. Isso é mais lá para materiais, tá? Para materiais 2. Tá? Mas é aqui que ele explicita, perdão, todas as resistências que vocês vão considerar, né? Então, aqui tem a resistência à compressão paralela às fibras, que a gente comentou nas aulas passadas, tá? Geralmente a gente fala de FC0, tá? O W, como a gente está trabalhando de estrutura de madeira, tá? O W você pode ignorar, tá? Então, FC0 significa compressão, o Czinho aqui, 0 graus em relação à direção da fibra, beleza? Resistência à tração paralela às fibras, beleza? Aí, ao invés de C, tem um T, tá? Resistência à compressão normal às fibras, então, ao invés de 0 graus, tem 90 graus, tá? Resistência à tração normal das fibras, que a gente nem vai usar isso, pessoal, isso daí a gente ignora, tá? Essa resistência, eu já comentei com vocês, mas seria FT90, tá? E aí você tem resistência ao cisalhamento, tá? Paralela às fibras, que é o pior caso dos cisalhamentos, que eu comentei na aula passada, tá? E aí o cisalhamento a gente vai chamar de V, tá? E tem algumas outras resistências, tá? A resistência de embutimento, tá? Que é mais para a questão de quando se for fazer ligações, a gente vê mais à frente. Tá? E a gente vai utilizar a densidade básica, tá? Eu falei que era densidade aparente, eu falei errado, tá? A gente utiliza a densidade básica, beleza? E aí o que acontece? Isso é a caracterização completa da madeira. Se você fizer os ensaios para cada um dessas propriedades, né, de resistência, tá? Então você vai ter e também densidade, né? Você vai ter a caracterização completa da madeira, beleza? No entanto, você também tem uma caracterização mínima, tá? Você não precisa fazer a caracterização completa para você executar um projeto. Se você tiver uma caracterização mínima, você consegue, a partir de estimativas, né, de correlações empíricas, encontrar os outros parâmetros. Então, se você, por exemplo, fizer apenas resistência à compressão, resistência à tração paralela às fibras, né, e resistência ao cisalhamento e densidade básica, tá? Você tem aqui a sua caracterização mínima. Os demais parâmetros você consegue estimar a partir desses. Tá? E a gente vai ver daqui a pouco como. No entanto, além disso, você pode, se a madeira que você está trabalhando for uma madeira famosa na sua região, você já vem trabalhando com ela e sabe que os parâmetros dela são bastante conhecidos e difundidos na literatura, tá? Você pode estar trabalhando com a caracterização simplificada. Então, veja que a gente tem 3 simplificações. Tem caracterização completa, caracterização mínima, tá? De espécies pouco conhecidas, tá? E caracterização simplificada, tá? Essa caracterização simplificada só pode se você conhecer bem a madeira que você está utilizando, tá? A origem, né, dessa madeira que você está utilizando. E aí, você consegue estimar a partir de um parâmetro, né, apenas, tá? Você consegue estimar as demais. Então, por exemplo, você pode utilizar aqui a relação entre a resistência à compressão para as fibras, né? E a resistência à tração é de 0,77, ou seja, a resistência à compressão é 77% da resistência à tração. Tá, perdão, eu acho que eu falei errado. A resistência à compressão é 77% da resistência à tração. Tá? E assim por diante, tá? Não vamos entrar no método. Lembrando, ó, só o destaque aqui que, no caso desse cisalhamento aqui, tá? Resistência ao cisalhamento, isso varia para coníferas e dicotiledôneos. O resto serve para ambos, tá? Essa correlação. Dúvidas aí? Tranquilo. Isso é em termos de parâmetro de resistência, tem a mesma coisa para rigidez, tá? E toda vez que eu falar de rigidez, pessoal, lembre, está diretamente relacionado ao quão deformável é a estrutura, tá? E é medida a partir do módulo elasticidade, tá? Porque a gente está trabalhando, madeira aqui a gente vai trabalhar sempre na situação
no seu comportamento elástico, beleza? E aí você também consegue estimar, né? Você vai ter na bibliografia valores médios, tá? De módulo da cidade. Você converte em característicos, que a gente vai citar daqui a pouco como é isso, tá? É, e aí você consegue estimar também o valor do módulo da cidade, ou seja, da rigidez da madeira que você está trabalhando, beleza? E aí, acho que para finalizar essa questão de resistência, para finalizar essas propriedades de resistência, a gente tem as classes de resistência, tá? Ah, e aí, isso é um debate interessante. Isso é um debate interessante para concreto também, tá? Para concreto também. Aí vai de cada engenheiro se é mais conservador, se é mais ousado. Mas assim, a norma estipula classes de resistência, tá? Que você vai trabalhar para o seu projeto, beleza? Então, aqui, essa primeira tabela é para madeiras coníferas, e essa segunda tabela é para árvore, para madeiras advindas de árvores do tipo de dicotiledôneos. Tá? Ah, lembrando só que dicotiledôneos também, eu não sei se a norma aborda dessa forma, mas em alguma bibliografia você pode encontrar folhosas também. Tá? Já abordamos isso também em aula. Né? Mas, basicamente, a, se você não sabe a madeira que vai utilizar, tá? Essa é a minha interpretação, pelo menos, e algumas pessoas divergem. Você pode simplesmente supor no seu projeto, ou impor, na verdade, no seu projeto, tá? E aí colocar o seu cliente para buscar uma madeira que corresponda a esses parâmetros, tá? Então você escolhe uma classe de resistência. Essa classe de resistência tem valores a ela associados, tá? Tanto de resistência quanto de rigidez e densidades, tá? Tanto básica quanto aparente. E aí, portanto, o seu cliente, o construtor, é que vai ter que é, correr atrás de uma madeira que atenda a esses parâmetros, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui em Maceió, o mais comum, aqui em Alagoas, o mais comum são dicotiledôneos, tá? Aqui no Nordeste como um todo. Então, lá, eu vou adotar no meu projeto aqui uma resistência de C40. Tá? Mas o meu cliente achou lá Massaranduba, achou Jatobá e achou outro, tá? Bom, se ambas atenderem esses requisitos mínimos, esses parâmetros mínimos de resistência, rigidez e densidade, tá? Então significa que ele pode usar qualquer uma das três, tá? Se não, ele não pode utilizar, tá? No entanto, se você já acerta com o seu cliente, ele já tem um fornecedor certo, e você já conhece qual é a madeira que ele vai utilizar, que ele vai comprar, tá? Isso não é comum, mas se você tem esse tipo de parceria, você nada impede, na minha opinião, e aí isso é que é interpretativo, nada impede de você utilizar os parâmetros específicos daquela madeira, tá? Então, por exemplo, se eu vou utilizar Massaranduba. Massaranduba, a resistência característica dela é 80 MPa, nada impede de eu utilizar já no meu projeto 80 MPa. Só que aí eu vou ter que impor ao meu cliente que ele compre apenas Massaranduba. Tá? Eu estou citando exemplos aqui, mas não tenho certeza desses valores, tá? É só uma forma de explicar. Não sei se ficou confuso, pessoal, mas vocês me dizem aí, tá? Se ficou. Eu tento explicar de outra forma. Só um destaque, tá, pessoal? Todos esses valores são para umidade de 12%, então você tem que fazer a correção se for trabalhar no ambiente de umidade relativa do ar diferente, beleza? E aí, pessoal, aqui vem a explicação dos CAMOD, tá? Desses CAMOD, que eu vou explicar em outra aula, tá? Não vamos chegar aqui, a gente já está bem adiantado da hora, tá? Eu não vou explicar agora, perfeito? Ah, antes disso, tem aqui a caracterização de madeira laminada colada, tá? Compensada e madeira recomposta. Porque aquilo tudo que eu vim falando, que eu esqueci de falar aqui para vocês, é para madeira serrada, tá? E só um destaque, deixa eu abrir aqui para quem não se lembra das disciplinas de madeira, né, de materiais de construção, perdão. Ah, ah, só rapidamente, tá? Eu vou abordar isso aqui.
Madeira serrada, roliça ou falquejada, eu acho que não tem segredo, né? É, você vai utilizar como se fosse madeira maciça, tá? O termo mais genérico é madeira maciça, beleza? São as ripas, são as vigas, são os cabos, tá? Que você vai utilizar. Só que aí você tem também a opção de utilizar a madeira laminada e colada, né? Para quem não lembra, é como se você pegasse várias lâminas advindas da serragem da madeira. Então, no final das contas, essa madeira laminada e colada é uma junção de peças serradas, tá? De elementos serrados. Mas o que você faz é pegar várias lâminas, essas lâminas têm espessuras variáveis, e você cola umas às outras. E aí a geometria, como você cola, vai depender, tá? Você pode colá-las de diferentes formas. Cada um tem uma vantagem e desvantagem. Não vamos entrar no mérito aqui, tá? Mas isso permite, pessoal, primeiro, que vocês tenham dimensões. Você não tem um limite para dimensões da peça, dos elementos estruturais. Então você pode fazer vigas mais robustas, tá? Lembrando que a madeira serrada, pessoal, para você utilizar, sempre vai estar limitada ao diâmetro do tronco, né? Ao tamanho do lenho. Se você tem um diâmetro da árvore de 60 centímetros, você nunca vai conseguir pegar uma viga de mais do que 60 centímetros, certo? De altura. Já se você utilizar aqui a madeira laminada colada, você consegue. Então, esse tipo de produto aqui não é muito utilizado aqui no Brasil, tá? Mas lá fora tem sido utilizado bastante. E aí também outra vantagem desse tipo de estrutura é que você pode fazer elementos estruturais curvos, né? Já que você cola várias lâminas finas, tá? Você pode, antes de colá-las, você pode curvá-las, tá? Antes de quebrar, porque ela é bem fininha, você fica fácil de curvar. E aí você vai colando as várias lâminas já curva e forma a estrutura e forma o elemento estrutural já curvo, ou com designs realmente bem diferenciados. Beleza? Então, isso é a madeira laminada colada. Alguém, acho que falou no chat. Foi? Deixa eu dar uma olhada. Ou não? Acho que foi alguém se conectando. Bom. Se vocês quiserem, eu passo esses slides aqui para vocês também, tá? Para vocês darem uma olhada. E aí tem também os painéis de compensado, né? E reconstituídos, que aí eu acho que vocês já estão mais familiarizados, né? Os compensados de madeira, utilizados muito em obra, né? Também, tá? A caracterização dele também seria de acordo com isso daqui, mas nós não vamos entrar no mérito, tá? Nosso foco aqui da disciplina vai ser madeira serrada, beleza? Ok. Então, eu disse para vocês, né, que lá no começo da novela falou só de Camode 1 e 2, tem também o 3, tá? Só para destacar. E aí, em próximas aulas, eu vou explicar, vai ter uma aula específica para explicar como se chega nesse Camode, beleza? Só destacando aqui, antes também do Camode, ele fala de quais são os valores representativos. Isso aí vocês já devem estar familiarizados também lá da estrutura de concreto, né, de estrutura de concreto. Mas é o seguinte, esse método de estados limites, né, ele leva uma consideração, ele é baseado, né, ele é um método, é baseado não, ele é um método semi-probabilístico, tá? Ou seja, tem probabilidades envolvidas nas suas determinações de resistência e de solicitações, né, e de ações, de carregamentos. Então, toda vez que você tem um M depois de uma determinada propriedade, tá? Pode ser resistência, pode ser modularidade, qualquer uma dessas que a gente já comentou, quer dizer que é a propriedade média, o valor médio da propriedade, né? Então, só para fazer um desenho aqui, rapidamente, vocês sabem, lá de estatística, né? Ou espero eu que saibam, que se você pegar várias amostras e retirar um parâmetro, né? Esse mesmo parâmetro dessas várias amostras, tá? Você pode criar uma dispersão, uma curva, né? A mais famosa é a curva gaussiana, tá? A curva normal, em que você tem no eixo Y, no eixo X, você tem quem são os valores da própria resistência, que a gente está chamando de X aqui, né? O resistência ou propriedade em geral, tá? E no eixo Y você tem a frequência em que ela está, em que esse valor, esse parâmetro aparece, né? Nos seus resultados. Beleza? E aí na curva normal gaussiana, né, você tem aqui uma curva desse tipo aqui mais ou menos, né, em que esse ponto máximo aqui, ó, de frequência máxima, né, é justamente o seu valor médio, né? É o seu valor médio. Beleza? E o que é que significa isso?
que a probabilidade de aparecer um valor superior a esse valor médio é de 50%, assim como de ocorrer um valor inferior a esse valor médio, né? A probabilidade de ocorrência é de 50%. Obviamente que você não vai atribuir a um elemento estrutural uma resistência média, porque aí você tem 50% de chance daquele material não atingir aquela resistência, né? E isso não é uma probabilidade muito... eu, pelo menos na minha casa, não quero uma probabilidade dessa, né? De cair, uma probabilidade de 50% de cair, vamos dizer assim, né? De forma rasteira. Então, o que a gente faz é utilizar valores da extremidade dessa curva, tá? No caso de resistência, tá? No caso de resistência, a gente usa geralmente valores aqui inferiores, que a gente chama. Então, a gente vai chamar aqui de valores característicos inferiores, tá? Inferiores. Esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, geralmente é 5%, tá? Ou seja, existe uma chance de 5% dos valores que você achar nos seus ensaios, tá? Na sua amostragem, de 5% dos valores serem inferior a esse X característico, né? Essa propriedade característica. E você tem também o valor característico superior, tá? Que é a mesma coisa sendo que o inverso, né? Tem 5% de chance, tá? Do valor da amostra, do resultado da amostra da acima desse valor, beleza? Desse valor característico. Obviamente, tá? Obviamente que em termos de resistência, quando eu falar que uma determinada resistência é característica, a gente está falando implicitamente que ela é a característica inferior, né? Porque a gente não vai utilizar de jeito nenhum a superior, né? Se vocês entenderam o que eu expliquei agora, eu acho que vocês entenderam também que vocês não podem utilizar de jeito nenhum para resistências o valor característico superior, beleza? Então é basicamente isso que essa norma está falando, tá? Quando a gente falar do valor característico de resistência, tá? E de rigidez também, a gente vai estar implicitamente falando que é o valor inferior dessa nossa curva de Gauss. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos seguindo. E aí aí sim ele fala do K-Model, perdão. E eu vou deixar para falar sobre ele numa aula particular, numa aula específica, perdão. Ok. Nosso tempo já está acabando. Já acabou, na verdade, né? Já passou 45 minutos. Mas segura aí, pessoal. Quem precisar sair, fica à vontade. Eu vou esticar aqui um pouquinho, tá? Já está acabando, na verdade. Tá? Já está acabando. Então, aqui ele fala novamente, pessoal, fica repetido, né? Que é a estimativa da resistência para uma determinada umidade, tá? Aquela equaçãozinha que eu já mostrei. Ele fala também, pessoal, que se você tem um valor médio em alguma bibliografia, em algum resultado, você pode estimar o resultado, o valor característico inferior, tá? Lembra que é inferior, como 70% do valor médio, tá? Como 70% do valor médio. E o superior, pessoal, geralmente é 1,3, tá? Mas aqui ele não fala, mas geralmente é 1,3, porque isso é estatística, não depende se é de madeira ou concreto, nada. Mas geralmente o superior é 1,3. Beleza? Ok. Beleza. Isso aqui eu não vou falar, não, tá? Isso aqui é se você tiver uma amostragem completa, que geralmente é que você tem, né? Mas isso aqui é mais questão de materiais lá de construção, tá? Eu abordo isso lá. Então, depois disso, vem os dimensionamentos propriamente dito, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Mas antes de terminar essa aula, eu queria, como uma forma de mostrar para vocês, pessoal, que eu não estou falando abobrinhas aqui, eu não estou perdendo tempo, tá? Tudo isso que eu estou falando para vocês é essencial, tá? Para vocês entenderem o comportamento da sua estrutura, tá? E são as primeiras informações que vocês têm que saber para fazer o seu projeto, tá? Sem isso, você não sai do canto, tá? Você não sai do canto. Então, eu vou abrir aqui um software, tá? Não importa qual mas é um que eu conheço aqui, que tem a norma brasileira para dimensionamento de madeira, tá? Bom, aí o que acontece? Ele também dimensiona outras coisas, tá? Mas a madeira está aqui. Então, se eu vier aqui nas propriedades, veja, antes de começar qualquer projeto aqui, eu preciso definir
quais são os parâmetros dos meus materiais. Então, aço laminado tem aqui, aço dobrado tem aqui, alumínio tem aqui, concreto tem aqui, tá? E madeira também, tá? Então, a, a, as propriedades que eu preciso adotar, que eu vou utilizar para minha madeira, eu preciso definir antes mesmo de começar o meu projeto, por obviedade, né? E aí, as informações que eu tenho que inserir aqui, ó, é o tipo de madeira, tá? Se é serrado, laminado e colado, compensado ou recomposta, todos os tipos que eu falei para vocês agora de forma resumida, né? Mas que lá na disciplina de materiais de construção 2 a gente vê mais aprofundadamente, né? Depois você tem que escolher a procedência, ou seja, qual é a origem dessa madeira serrada, ou seja, ela vem de madeiras coníferas ou de cotiledôneos, né? É, Vê, pessoal, que desde o primeiro momento que eu estou dando essa aula de estrutura de madeira, a gente vem abordando esses conceitos, conífera ou de cotiledôneo, né? Então, a gente já sabe que coníferas são madeiras que crescem geralmente em climas temperados, tá? São madeiras chamadas em inglês, inclusive, de softwood, né? Ou seja, elas são madeiras mais de forma grosseira, né? Tradução de forma grosseira, madeiras moles, tá? Portanto, elas têm rigidez é, abaixo, menores do que as dicotiledôneas, tá? E também, geralmente, resistências abaixo das dicotiledôneas, beleza? Ah, e a gente sabe também, vocês têm que saber, que geralmente, pessoal, aqui em Alagoas, o que vocês vão encontrar são madeira de origem de árvores dicotiledôneas, tá? Que geralmente cresce em climas temperados, tá? E tem rigidez e resistências superiores, em média, né? Em média, às coníferas, beleza? Então, quando você escolhe aqui coníferas, aparece aqui as classes de resistência lá de novo, ou seja, essa classe, esse número aqui, pessoal, eu acabei esquecendo de falar, tá? C de classe, né? De classe, tá? Classe 20, classe 25, classe 30, tá? Esse 20, 25 e 30 está diretamente relacionado à compressão paralela às fibras, tá? Então, quando é uma madeira C20, quer dizer que a resistência paralela às fibras, a compressão é de 20 MPa, tá? Quando é de C30, é de 30 MPa. E aí, quando você escolhe aqui as dicotiledôneas, tá? Veja que aparece classes acima de 30, né? 30 MPa, ou seja, você pode ter aí madeiras até 60 megapascal, tá? E aí, você também, quando é dicotiledôneas, você precisa escolher se é de primeira ou segunda qualidade, tá? A categoria. Isso vai influenciar na escolha do CAMOD. Quando a gente for ver os CAMODs, vocês vão entender melhor, tá? Quando é conífera, se eu não me engano, é sempre de segunda qualidade, tá? Por isso que não aparece a opção aqui. Mas a gente vai ver isso posteriormente. Além disso, vocês precisam escolher a classe de serviço, tá? E se lembra lá que a classe de serviço está diretamente relacionada ao quê? À umidade, né? A umidade e ao tipo de carregamento. Mas aí o tipo de carregamento você vai ter que falar pro software posteriormente, tá? Não vamos entrar no mérito. Mas aqui, ó, você tem a classe 1, 2, 3 e 4, né? Isso vai variando a umidade, a gente já viu isso. Se for, no caso, aqui trabalhar em Maceió, com certeza vai ser classe 4, beleza? Então, pessoal, só com destaque, pessoal, só como destaque também, isso é válido, esses conceitos, tá? De forma ampla, eu passo de forma ampla, tá? Antecipadamente, porque eles servem para qualquer lugar do mundo, pessoal, tá? O Brasil não é uma ilha independente, não, né? Então, se eu, por exemplo, escolher aqui uma norma europeia, tá? Só um minuto. As propriedades aqui mudam, ó, a cara muda um pouco, tá? Mas é a mesma ideia. Veja que você tem aqui, ó, madeiras serradas, procedente de coníferas ou álamos, tá? Serradas, procedente de espécies frondosas. Frondosas são as dicotiledôneas, tá? Aí você tem laminada e colada, né? Que são aquelas peças coladas umas nas outras, homogêneas ou combinadas, tá? E aí é uma outra norma, mas a ideia é a mesma. As classes de resistência estão aqui, tem mais classes, né? Vamos dizer assim, tá? E também tem as classes de serviço, tá? Que vai variar de região para região que você se encontra, tá? Aqui no Brasil você vai utilizar a NBR 7190. Alguém falou? Não, acho que foi alguém que desconectou, né? Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria explicitar por hoje, tá? Eu acho que é importante para vocês entenderem, pessoal, que esse começo de disciplina, apesar de bastante teórico, de vocês ainda não terem pego na caneta para calcular nada, de extrema importância, diria tão importante quanto qualquer cálculo, né, que vocês venham fazer mais à frente.
Fechado? Então, se não tiverem dúvidas, a gente vai ficando por aqui. E aí a gente se vê daqui a 15 dias, né? Depois do carnaval. Beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.